Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. Lembrando que após os programas você pode assistir este e outros que eu já gravei no YouTube. Procura por Solange Prado e aí, se você gostou, você clica no gostei, se inscreve no canal e clica no sininho para você receber as notificações sempre que eu postar alguma coisa nova sobre outros temas. Bom, eu sempre estou procurando trazer uma situação interessante da vida, do dia a dia, para que a gente faça uma reflexão, uma palavra de conforto e de otimismo. E hoje eu vou falar sobre a Operação Prato, ou Chupa-Chupa, como ela ficou conhecida, e sobre o aniversário de Santa Sara Cali, que tem a sua representante no Brasil, que é Nossa Senhora da Aparecida. Muito bem. O aniversário de Santa Sara é comemorado na noite do dia 24 para o dia 25 de maio. Ela é a santa do povo cigano, que eu contei um pouco da história deles no programa anterior, que já está no YouTube. Eu expliquei por que dizem que os ciganos roubam crianças e que sempre tiveram muito ouro. Sempre tiveram muito ouro por causa das crianças. E como eles não tinham um emprego fixo, vamos dizer assim, as pessoas não sabiam como que eles conseguiam sobreviver. Eles eram ricos. E aí também nasceu um outro estigma do povo cigano, que cigano rouba, que também faz parte do folclore em torno desse povo. E porque entre estas e outras acusações contra o povo cigano, também existiam acusações de que eram feiticeiros, né? Quando eles passavam pela cidade, eles traziam muita alegria. Festa em torno das fogueiras, noites lindas, dança, a música envolvente. Porque dizer que tudo. Por que dizer que o povo cigano roubava? Quando eles iam embora, tudo que não estava certo na cidade era atribuído ao povo cigano. Foram os ciganos, foram os ciganos. Então, quando eles iam embora, eles iam cheios de más palavras, né, que falavam deles na cidade. Tudo eles responsabilizavam os ciganos. Não é curioso isso? Vamos entender esse cenário? Os ciganos, até onde se sabe, eles vieram do sul da Índia e não tem informação histórica precisa, porque ninguém queria divulgar essa casta, né? Vamos dizer assim, porque a Índia tem castas, vocês sabem, a Índia é dividida, ela tem 3.000 castas aproximadamente. Então, eles saíram do sul da Índia e se espalharam pela Europa toda. Foram para a Romênia também, foram para o continente africano, para o Egito. E você vê a influência deles nas roupas, nas roupas, por exemplo, do Marrocos, por exemplo, no sul do Brasil, por onde os ciganos entraram, tem as bombachas, tem aquelas festas coloridas, isso é influência do povo cigano. Vocês vão ver na abertura de capa do meu YouTube uma foto com carroças de uma caravana se arrumando para partir. Nessa época eles já tocavam o inconsciente das pessoas, aquela questão da liberdade, da alegria, do amor, da festa, da dança, aquilo que toca a alma da gente. E uma dessas vezes, um artista muito importante que ficou conhecido só depois de sua morte, ele passou, ele viu aquela cena, ele achou tão lindo, ele foi tão tocado que ele pintou uma tela em 1888. Essa tela foi vendida por milhões de dólares e nós estamos falando de Van Gogh. Ele estava na cidade de Arles, né? Na verdade, ele estava em Saint-Marie-de-la-Mer, que era perto de Arles, no sul da França. E quando ele viu aquela cena, ele pintou. Então, essa carroça, essa pintura tá na abertura do meu YouTube, vocês vão ver várias fotos interessantes do povo cigano. Então, por quê? Porque essa conexão, o artista sente essa conexão, né, com a alma, com o divino que existe em todos nós. Hoje é uma tela muito valiosa. Tem a bandeira também do povo cigano, que é uma roda em vermelho, representando o movimento da vida e a mudança de lugar, o ciclo da vida, né? O mundo é representado pela roda da carruagem e o elemento fogo,
por isso que é em vermelho, né? Que representa a força e a transformação, a renovação. E o azul representa o céu, a liberdade, essa conexão com o divino que as pessoas sentem, mas não sabem dizer o que é. Se você vai a uma festa cigana, você sente uma alegria, ela vibra dentro do seu peito. Essa é a nossa conexão com o divino, é a música, é a arte, é a dança. Bom, agora vamos entender. Vamos tentar compor um cenário de um período qualquer da história que uma caravana está passando num povoado. Então, a gente podia pegar qualquer período, capitalismo, períodos mais atuais. Vamos pegar um período do feudalismo, por exemplo, onde as pessoas eram mantidas como escravos, né? Eles trabalhavam pros senhores feudais, viviam da plantação, e eles pagavam impostos, às vezes não tinha dinheiro, pagava até com o que plantava nas próprias terras dos fidalgos, dos nobres. E o que que eles tinham? Eles tinham proteção, porque naquela época tinha invasão de outros exércitos, então eles eram protegidos ter suas crianças roubadas, as suas donzelas levadas e violentadas. Essa era a proteção que o senhor feudal oferecia para eles, controlando eles pelo medo. O que que acontecia quando os ciganos chegavam? E quando passava, aí chegava aquele povo que ninguém sabia de onde vinha nem para onde ia, porque os ciganos não diziam para onde iam, de onde vinham, porque como tinha muitos assaltantes nas estradas, eles percorriam grandes distâncias, eles não gostavam de falar porque era para não dar coordenada nenhuma. Bem, aí chega esse povo, cheio de alegria, com liberdade, fazendo festas todas as noites, vinho, música, dança. Como é que fica a cabeça desse povo que é escravo? Que também via que aconteciam festas nos castelos, lá com os senhores feudais, que eles tinham aquelas noites de alegria, só que eles não podiam entrar, porque eles eram os pobres, os vassalos que ficavam ali, os camponeses que não tinham onde cair morto, dando graças a Deus que tinha terra para plantar, porque quem cuidava das terras era o exército do fidalgo ou do senhor feudal. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? A esposa vê aquelas mulheres dançando, saias coloridas, que elas são envolventes, que toca no coração, que toca na alma, elas também querem. Aí os filhos desses escravos, vassalos, que eram crianças que tinham que plantar e tinham que colher, via os filhos dos ciganos que tinham liberdade de brincar. Eles também queriam ter infância. Veja, é, os acampamentos, quando chegavam, mudavam a história da cidade. E todo mundo, esses senhores feudais, falavam mal, porque sabiam que as mulheres do acampamento viam o futuro. Os senhores feudais sabiam, porque eles se consultavam com essas mulheres. Eles iam lá para ver como é que estavam os descendentes deles, que eles tinham mandado, que tinham deixado no convento, que depois, quando passou o povo cigano, que sempre foi nômade na história, eles queriam ver. Eles iam também para ver, mas não podia, né? Tem que falar para ninguém ir, que não era bom, porque ficava livre para eles, né? Eles sabiam das magias, sabiam que ali era um povo fascinante. Uma festa à noite, na luz das estrelas, com música, dança, vinho, alegria, tudo colorido, era o circo de hoje. Nós tivemos, inclusive, aqui na rádio, uma época a propaganda do Circo de Nápoles. Quando tudo normalizar, nós vamos novamente oferecer eh, a possibilidade de vocês irem assistir os espetáculos no Circo de Nápoles. Quando a gente não tá bem, né? Ou a gente tá também, a gente pega as crianças e leva para o circo. Você esquece de tudo quando você entra no circo. Você vê aquela beleza, tudo colorido, a música, a alegria, os seus filhos sorrindo, o palhaço fazendo palhaçada, aquelas mágicas incríveis. Você esquece de tudo. E depois, quando acaba o espetáculo, e aí quando os ciganos iam embora, que tinha que se voltar à realidade. Quem disse que esse povo não queria seguir? E muita gente ia embora com o povo cigano, muita gente que era da praça ia embora com o povo cigano, né? Casava, se envolvia, umas com o trapezista, né? Outras com o mágico, enfim, tinha solteiros também. Então, voltando lá na situação deles, foi a época que a gente pode dizer que tiveram as primeiras fake news, né?
Porque dizendo, cigano rouba criança. Por quê? Porque era para não chegar lá perto. Eles tinham medo que as crianças deles fossem roubadas. Eles tinham medo que as donzelas quisessem ir embora com ciganos que eram lindos, maravilhosos, dançarinos, alegres, bonitos, bronzeados. Né? Cigano roga praga. Bom, então todo mundo tinha que ficar longe. Eles são feiticeiros, são bruxos. Mas as mulheres às vezes tinham interesses de ir até lá porque tinham poções e tinham coisas que elas faziam que faziam engravidar. E algumas que não engravidavam queriam ter filhos. Eles tinham muito ouro, né? Porque eles ganhavam dos nobres. Então, quando eles estavam indo embora, ou estavam na cidade, os nobres difamavam os ciganos para que ninguém chegasse perto das festas felizes e não quisesse mais trabalhar como escravos, porque qualquer um queria ir embora com um povo feliz desse. Então, com medo da subversão, os próprios homens ricos faziam essa manipulação para turvar, cegar a visão. Eu brinco e falo assim, eles não queriam que seguisse o povo cigano, então ciganos, então fica ciganos, de seguir, siga o povo cigano, ciganos são ciganos. E eles não queriam que o povo visse esse olhar de liberdade. Vocês entenderam, estrelas, seres humanos maravilhosos? Concluindo, isso é novo? Tentar manipular através de fake news é novo? Usar a tática do medo é nova? Passar notícias que a gente quer para manipular é novo? Então vamos entender e nos libertar psicologicamente desses abusos emocionais e mentais que fazem. Por isso, eu dei esse cenário para falar para vocês sobre a Operação Prato. Estrelas, tudo que eu falo aqui eu pesquisei e quando é científico eu falo. As pessoas têm que entender que a religião só foi religião e foi colocado como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, para que pudesse se chegar às pessoas. Mas, na verdade, o que vai acontecer hoje é que a ciência vai explicar toda a religião. Eles andam juntos. Então, o que eu vou contar para vocês são coisas científicas, baseadas em fatos reais. Nós vamos ver muitas mudanças no mundo daqui para frente. Então, eu venho falar para vocês novamente porque eu senti que era meu tempo de verter para o mundo tudo que eu tinha vivenciado como gratidão de tudo que eu recebi. Eu penso nas nossas crianças, nos nossos jovens, para que eles não sejam cegos como tentaram nos cegar, entendem? Novamente, eu não sou um ser evoluído, eu sou um ser em evolução, nós estamos todos juntos nessa caminhada, nessa jornada. E quando eu falo para orientar as crianças, é para que e os jovens que eles tenham como olhar a política, olhar as notícias, não como se vê o futebol e outras causas assim, ver essas coisas assim muito inflamados. Não, olha com um olhar mais técnico, analítico. Será que não é a mesma manipulação de poderosos muito ricos do passado? Vamos refletir? Então, é por isso que eu venho fazer alguns esclarecimentos. Abaixo do meu vídeo depois, no YouTube, eu vou colocar o link do Ariel Espíndola, da Carol Capel e do professor Laércio Fonseca, que também já fez programas aqui na rádio. O professor Laércio Fonseca é físico, astrofísico, ele foi professor e eu o conheci na época que fui fazer aula de yoga em 1991. Então é assim, as pessoas nas quais eu me baseio são visões científicas, são médios ostensivos que trazem informações com conclusões racionalmente compreensíveis. Até uma criança de 10 anos de idade pode compreender como é que uma nave que viaja 500 anos-luz pode ser abatida e derrubada. Por isso que eu vou falar da Operação Prato, que aconteceu em 1977, comandada pelo coronel Yuranger, das Forças Aéreas Brasileiras. E quem tiver curiosidade para entender essa operação, procura no YouTube. Quem quiser saber com mais detalhes, que eu vou deixar os links abaixo. Então, essas informações, elas são importantes porque elas são verídicas, foi um fato científico.
O History Channel fez na TV a cabo uma matéria que rodou o mundo inteiro. Seguramente está entre os 3 casos mais famosos e científicos do mundo. Vê que há pouco a NASA publicou que 3 filmes que elas avaliaram eram verdadeiros. Eu sempre friso isso. No Vaticano, embaixo do Vaticano, tem 85 quilômetros de documentos que contam muito sobre a história da humanidade. Eles também se declararam que conheciam toda a atuação dos OVNIs na Terra. Então, estrelas, esse fato não é novo. Isso já acontece e os poderosos sempre souberam disso. Quem ia comunicar isso para nós quando foi morto em Dallas era Kennedy. Ele pediu uma força, que a Força Aérea estudasse e montasse uma forma diplomática de comunicar isto para a humanidade. Ele foi morto uma semana depois em Dallas, então não deu tempo dele falar. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Aqui eu funciono como um farol para vocês, acendendo luzes em novas estradas, para vocês terem um novo olhar para olhar as situações. Então, a população de dessa cidadezinha que fica na divisa do Pará com o Maranhão, ela, mais ou menos umas 2.000 pessoas vinha uma luz que parecia um laser da nave e fazia uma pequena queimadura, menor do que uma queimadura de cigarro no pescoço, no ombro, no peito ou na perna. E hoje a gente sabe que eles estavam colhendo material genético e tentando se aproximar dos seres humanos. E são seres de luz. Eles já tinham dado um recado antes, quando o homem pisou na Lua. Neil Armstrong conversou diretamente com esses seres e o Buzz Aldrin também conversou. O Neil Armstrong não se sentiu confortável e a vida inteira ele se tornou recluso e nunca quis, por dinheiro nenhum, fazer uma palestra para dizer como foi o momento dele na Lua e as experiências dele na Lua. Mas o Buzz Aldrin fez. O Buzz Aldrin fez as declarações de que eles tinham conversado com os seres na Lua e os seres falaram: não voltem mais aqui, porque nós temos aqui nesse quadrante do planeta, nós temos um pouco de receio de vocês. Nós já vencemos o ódio, a guerra. Nós não temos mais essas lutas internas dentro de nós. Nós não trazemos mais a guerra para dentro de nós. Então, não dá para ter contato com vocês. E também já falei para vocês que em Montana eles desativaram tudo que era nuclear dentro da área 51. Acho que é ali em Montana. Enfim. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que os seres de luz trabalham para que não haja guerra no planeta. Os seres de não luz trabalham induzindo os homens a criarem bombas. Eles não estão sozinhos. A criarem todas essas naves que caem. São seres de não luz. Mas vamos falar dos seres de luz. Então, eles escolheram material genético e tentaram uma aproximação. Como o pessoal tinha muito medo, eles tiveram que fazer essa aproximação de longe. Então, veja que tecnologia. Vamos imaginar, se eu vou falar para uma criança que uma nave de altíssima tecnologia caiu, então como é que viaja 500 anos-luz? Até uma criança entende isso, gente. Aí, quando o coronel Yoranger chegou na cidade, era um dia que eles estavam fazendo uma oração num grande galpão. Estavam fazendo uma oração que eles estavam com muito medo. E, nesse momento, uma aeronave apareceu e foi colher o material. Então, quando o coronel Yuranger pensou que era um ataque e mandou os helicópteros se aproximarem. Quando os helicópteros se aproximaram, ora, vocês sabem que tem essa questão do eletromagnetismo no planeta. O eletromagnetismo ele está presente no nossa transmissão neuronal, no eletrocardiograma que você faz, por isso que chama eletro, né? Vocês sabem que nos polos dos planetas existem magnetismo, portanto que todos os aviões não passam pelos polos porque desorganiza todo o sistema eletrônico do avião. Por exemplo, a bússola aponta para o norte. Nós vivemos tanto tempo com a bússola e a gente não questiona. A bússola aponta sempre para o norte. O que é isso? É o ponto eletromagnético do planeta.
Enfim, quando esses helicópteros se aproximaram, menos de 300 metros dessas aeronaves, todo o sistema do painel entrou em pane e o helicóptero caiu. E aí veio o pessoal dos Estados Unidos, depois disso veio o exército dos Estados Unidos, aí abafou-se o caso e nunca mais se falou sobre o assunto e, enfim, e muito tempo depois que tentaram falar novamente com o coronel Uranger, infelizmente o coronel Uranger apareceu morto no seu apartamento. E então nós temos essas histórias todas científicas muito bem guardadas e tem todos os arquivos para vocês checarem no YouTube. Então eles escolheram material genético, tentaram uma aproximação, não conseguiram porque novamente foram abatidos a tiro, abatidos não, né? É, foi tentado abatê-los, mas os tiros, imagina, passava direto na nave que é num material que não se conhece na Terra. Porque como é que você vai explicar para uma criança ou para explicar para alguém a dimensão desses seres se nós somos seres tridimensionais? Nós entendemos muito bem o que é altura, largura e profundidade. Mas quando você sonha, no seu sonho, ao mesmo tempo é você, ao mesmo tempo você vê agindo, aí não é você, é outra pessoa. Esse é o mundo multidimensional. Mas como é que nós vamos botar no cérebro que nós temos hoje, que é tridimensional, né? Como é que vai colocar um oceano dentro de um baldinho? Não tem como, gente. Não tem como. Então, tem algumas coisas que elas transcendem a nossa capacidade de analisar, porque elas estão muito acima disso. Muito bem, foi colhido material genético que deu origem às crianças que temos hoje. Foi a chamada hibridização. Os seres híbridos, que eu já falei em outros programas para vocês. Os seres híbridos são os seres, as crianças que agora chegaram, que são as crianças índigo, são as crianças arco-íris, cristal, diamante, são as crianças especiais que você não sabe como elas já chegam entendendo tudo de tecnologia. Tem um desenho, no YouTube tem um filminho de uma criança que você tira o celular da criança, a criança é bebê, a criança está de fralda, a criança tem uma crise nervosa, porque é a conexão dela, é a conexão dela. Ela entende da tecnologia, ela mexe bem com a tecnologia. Então, vamos entender que tudo isso foi para gerar essas crianças híbridas, que são crianças que vêm para melhorar o planeta, como tantos seres especiais que já vieram. Não vão nascer tudo no Brasil, tá, amigas estrelas? Não é bem assim. É no mundo inteiro. Tem a Akiane, que é uma menina, que ela é médium ostensiva, e ela sonhava e pintava quadros lindos, sonhava e pintava quadros lindos. Um dia ela disse: Eu quero pintar o quadro, eu quero pintar Jesus. E aí bateu alguém na porta dela e o rapaz disse: Eu sou um marceneiro, eu vim aqui para você me pintar e meu nome é Jesus. E ela pintou. Eu vou colocar também a foto para vocês verem. Ela chama Akiane. Se vocês tiverem oportunidade, é tudo, gente, científico. Foi provado a mediunidade dela, certo? Então, nós temos várias provas de seres que vieram, que são seres sérios, seres de luz. Não confundam. Não é tudo igual, né? Desculpe, não é porque é extraterrestre que é tudo igual. Não, tem os que são da luz e os que não são da luz. E os que não são da luz ficam aí inventando bomba, inventando conversa, sabe? Que é para desviar a nossa atenção. Então, essa foi uma aparição verdadeira. Tem 2.000 pessoas que comprovam, tá certo? Muito bem. Quero contar uma historinha para vocês antes de terminar o programa. Que um sábio, ele visitou o Egito. Um turista foi visitar um sábio no Egito. E quando ele chegou, ele olhou para o sábio e falou assim: Mas só tem isso? Uma cadeira, uma mesa e uma escrivaninha? Ele falou: e você, só tá com essa mala? Ele disse assim: mas eu tô de passagem. O turista disse para o sábio. E o sábio disse: Eu também estou. Então vamos aproveitar, né, a nossa passagem. Bom, eu quero deixar uma mensagem de feliz aniversário para Santa Sara Kali, que vocês, vamos ver se vocês conseguem entender. Eu queria, nesse instante, presentear todos vocês com flores coloridas, com rosas coloridas. Então, quem puder fechar os olhos, fecha, estende a mão que eu estou mandando uma flor para vocês. É uma flor atemporal. Toda vez que você ouvir esse vídeo, a flor vai chegar na sua mão, tá certo? Esse é um presente
que os seres de luz trazem para a gente, as esferas superiores, para a gente ser mais feliz. Eu quero deixar para vocês uma mensagem de uma semana maravilhosa, cheia de alegria, cheia de luz e de amor. Que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em vocês. Namastê.